Boa noite a todos, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, você que está em casa, no seu conforto do lar, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Nós estamos no santuário, mas sem presença física da igreja, apenas domingo pela manhã, às 10 horas, é que nós temos um culto presencial. À noite e quarta-feira, nós estamos optando, por enquanto, com um culto online, esperando que a graça de Deus, a unção de Deus, seja a mesma e alcance o coração de todos vocês. Queremos convidá-los já para o próximo encontro nosso, na próxima quarta-feira, no domingo que vem, 10 da manhã, também às 19 horas. E que você marque presença através das nossas mídias. Tome nota aí dos canais onde nós estamos subindo com os vídeos, também das contas que nós temos, que tem nos ajudado a manter o trabalho da igreja, porque a igreja não fechou, a igreja continua com os desafios, e você que é membro, seja consciente, seja fiel, seja corajoso, enfim, participe, se envolva, semeie na obra de Deus, não como um negócio, mas como uma forma de manter este trabalho que com certeza tem abençoado muitas e muitas pessoas. Afinal, nós já estamos aqui neste local na saúde há mais de 11 anos e aqui na cidade de São Paulo há mais de 35 anos. Então a gente já alcançou muitas e muitas vidas preciosas que hoje estão servindo a Deus em muitos outros lugares. Muito bem, eu quero falar hoje sobre travessia. E vou usar este texto clássico, esta narrativa importante. Vou optar pelo Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e a partir do versículo 35, há uma descrição que você conhece bem, que fala sobre a travessia de um mar, quando Jesus acalmou uma tempestade. Eu vou ler apenas o versículo 35, que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Eu vou repetir. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Travessia. Certamente você conhece, há uma frase da música Travessia, de Milton Nascimento, que diz assim: solto a voz na estrada, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Disse o cantor. Isso significa o quê, queridos? Significa que há caminhos que são difíceis, mas que exigem de nós uma atitude de coragem, de ousadia, de intrepidez para atravessá-los. Há certos caminhos que, na verdade, também não comportam paradas. Você não pode parar, o caminho é difícil. Não oferece descanso, não oferece segurança. Pense nesta travessia dos discípulos. Eles não podiam soltar o barco e deixá-lo a léu, né? Sem um controle. Não. Eles não podiam também dizer, não vamos ficar por aqui mesmo até a tempestade passar. Eles queriam sair daquele lugar o mais rápido possível. São caminhos, sim, de pedras que impedem até mesmo a alma de sonhar. São caminhos difíceis que anulam a confiança e que muitas vezes tiram até a disposição da gente continuar lutando, batalhando, trabalhando. Muitos, mas muitos mesmo, têm experimentado, eu diria assim, derrotas, desânimo e até medo ao caminharem por essas estradas da vida. Talvez por essa razão, Jesus tenha alertado, tenha despertado o coração dos discípulos, dizendo: olha, o caminho para a vida é um caminho estreito. É um caminho, vocês têm que prestar atenção, um caminho apertado.
E são poucos, disse ele, os que conseguem vencê-lo com êxito. Veja o que diz nas palavras do evangelista Mateus, capítulo 7, verso 14. Jesus disse assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Na verdade, são poucos mesmo, que conseguem, quando encontram o caminho, caminhar por ele. Há um provérbio africano que é muito interessante, que diz assim: não olhe onde você caiu, mas onde você tropeçou. Não olhe onde você caiu. Procure olhar onde você tropeçou. Em outras palavras, não se deve, queridos, não se deve olhar para o lugar onde nós falhamos, onde nós tropeçamos, onde nós caímos. Observe que este caminho, ele não é necessariamente um caminho literal, uma estrada, uma rodovia. Não. Ele é, mais ainda para mim, um caminho existencial. Jesus não estava falando certamente, quando disse que o caminho era estreito e apertado, ele não estava falando de uma estrada. Não tem uma estrada que nos leva ao reino de Deus, aos céus. Ele estava falando de uma forma figurada, não literal. Estava dizendo, olha, esta missão, este ministério, este abraçar da mensagem do Pai é difícil. Poucas pessoas que conseguem abraçar conseguem chegar lá. Muitos desistem, muitos fracassam, muitos desanimam, muitos se esquecem. Isso faz parte do nosso dia a dia. Então não é um caminho literal. Pode ser, por exemplo, a perda de um trabalho, o fracasso de um empreendimento. Em frente à residência onde nós estamos, tem uma casa de recreação, de aniversários para crianças, enfim, uma casa de festa. Já há anos ali, e todo final de semana a casa estava cheia. Mas com a pandemia, com esta restrição de ajuntamento, colocaram uma placa lá agora, vende-se, aluga-se. Não resistiram, uma perda. O caminho se tornou apertado. E pense numa doença incurável, imprevista. Tivemos alguns casos na igreja de pessoas queridas que foram atingidas de repente, não só pela Covid-19, mas por outras enfermidades que foram hospitalizadas. Então, há muitas outras situações, uma relação que é desfeita, um desânimo, um desejo de abrir mão de tudo, eu costumo dizer, de vesuviar, de explodir, de ir para longe. Tudo isso significam caminhos difíceis. Então, o correto não é olhar para o lugar onde tropeçamos, onde falhamos, mas descobrir o que nos fez tropeçar. E uma vez descoberto, buscar tirar lições para que nós possamos aprender a lidar com situações que vão se repetir. Com certeza. Então, tudo que nos acontece deve ser, vamos dizer assim, ter um contexto pedagógico. Tem que nos ensinar. Nós temos que aprender a lidar para não sofrermos amanhã com os mesmos problemas, com os mesmos fracassos, com os mesmos deslizes. Então, queridos, é preciso estar atento. Por quê? Porque há tropeços que são praticamente impossíveis de serem evitados. Pense, por exemplo, quando nós iniciamos com muita festa, muitos fogos de artifício, o ano de 2020. Ninguém, mas ninguém mesmo imaginava que este ano seria tão complicado, tão difícil, tão cruel, como está acontecendo até os dias de hoje. De uma certa forma, é aterrorizante pensar que mais de 120 mil pessoas
pagaram com a vida em razão de uma pandemia que ainda está incontrolável. Mas a gente tem que aceitar o fato de que a vida não seria vida se não houvesse estes tropeços, estes fracassos. E muitos, preste atenção, estão tropeçando em cascalhos, eu diria, em coisas que poderiam ser evitadas. Ninguém tropeça certamente numa montanha. Nós tropeçamos em pedras pequenas, mas muitas destas pedras poderiam ser evitadas. Muitas. Você já ouviu a frase que é comum, dizer, fulano de tal está se afogando num copo de água. Quer dizer, ele está se perdendo numa situação comum, normal, numa situação fácil de ser administrada. Está se afogando, o problema não é tão grande assim. Talvez seja grande para a pessoa que está enfrentando e não para aquela que está falando. Mas, na verdade, é isso mesmo. Há muitas situações que podem ser evitadas. A pessoa que tropeça em algo pequeno, que se desmancha, que se perde, que se desmotiva, ela está perdendo a chance de aproveitar o momento de crise, de tensão e até de doença, e tirar deste momento forças para enfrentar os desafios que estão à frente. Isto significa o quê? Significa que mesmo com uma estrada estreita, mesmo com uma estrada apertada, difícil, eu quero dizer para você, é possível atravessá-la em segurança. Esta travessia, por mais complicada que foi, porque a tempestade foi violenta, eu já atravessei algumas vezes esse mar de Genezaré, o mar da Galileia, em viagens a Israel, e muitas vezes nós tivemos que voltar ao porto, porque não dava para continuar, em razão do vento, das ondas, do movimento das águas. E naquela época, você imagina, os barcos não eram preparados, nós tínhamos um barco preparado, com salva-vidas, com um timoneiro, com todas as de bússola. Naquela época não existia isso, era uma escuridão, era uma coisa de louco. E à noite, tempestade batendo, e os discípulos apavorados, levantou-se um forte vendaval. Quando a Bíblia diz forte, é porque é forte mesmo. Um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Então era uma coisa terrível, é uma situação difícil de ser controlada, não é? Então, há estradas, sejam elas reais, literais, como também estradas emocionais, que afetam a nossa caminhada, essa nossa travessia. Eu quero dizer mais. A razão de tropeçarmos, queridos, com tanta facilidade, e eu acrescentaria com tanta assiduidade, com tanta frequência, é que estamos nos deixando governar pela pressa, pela imprevidência, pelo desejo de sair logo daquela situação, sem ter um norte, sem ter uma direção, sem ter um conselho. O ritmo em que o mundo caminha não permite a nenhuma pessoa parar para refletir, para examinar se deve ou não continuar caminhando naquela direção. O mundo é exigente. A febre da pressa, da agilidade, da rapidez mudou radicalmente a relação entre fazer e deixar de fazer. Você já percebeu como esta pressa se faz presente nas coisas mais simples da vida? Por exemplo, eu não sei como é que você tem em sua casa a sua internet. Muitas vezes, uma rede de internet pode oferecer um sinal normal, mas normalmente você está querendo que o sinal seja mais rápido. E você coloca repetidores de sinais, você coloca outros aparelhos, para quê? Para agilizar a sua atuação, você quer resolver logo. Por isso,
estas facilidades, né, que a comunicação colocou à nossa disposição, pelo contrário, ela tem posto sobre nós um fardo muito grande. Tem nos feito agir impensadamente, atabalhoadamente. E não é bom que isso aconteça. Mas as pessoas dizem, não, se não andar, a fila anda, não pode parar, não pode parar, não pode pensar muito, senão você vai ficar para trás. Eu digo que no contexto espiritual, a situação ainda é mais complicada. Pois nós somos ensinados. Sim, a gente ensina. Não, você tem que ser ousado, você tem que ter intrepidez, você tem que ter coragem, você tem que ter fé. Em todas estas situações, né, o tempo que nós temos para agir é um tempo curto. Se você não faz, aí vem logo a acusação. Você não tem fé, você não tem confiança. Quem não tira logo os pés do barco não tem confiança em Deus. Mas não é bem assim. Não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que nós sejamos previdentes, cuidadosos, sem sermos medrosos, sem sermos covardes. Nós temos que acreditar que Deus está conosco. Nessa travessia, nós não estamos sozinhos, como os discípulos não estavam. É verdade que Jesus estava ali, né, na polpa, dormindo. Foi um sono programado. Jesus não estava tão cansado, tão exausto assim, para dizer, eu vou tirar uma soneca aqui enquanto os discípulos remam rumo à outra margem. Não, ele estava ali mais uma vez para ensinar lições preciosas. Jesus estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Ora, por ser o que era, filho de Deus, Jesus conhecia bem o coração do homem e conhecia bem aquela situação que estava ali acontecendo. Ele sabia o que se passava dentro de cada um. Só para lembrar, uma certa ocasião, ele estava atendendo a uma necessidade, né? Ele havia curado um paralítico e ele olhou para aqueles que estavam assistindo e disse assim, mas por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Ele acabara de curar um enfermo. E os mestres começaram a pensar dentro de si mesmos, falando a si mesmos, este homem está blasfemando. Aí Jesus diz, mas por que vocês estão pensando com maldade no coração de vocês? Está escrito aí em Mateus capítulo 9. Esta compreensão, queridos, da capacidade de saber o que está à nossa frente, ela nos ajuda a entender melhor, não só este texto, mas estes caminhos que nós temos pela frente. E a pergunta óbvia é, por que Jesus não evitou aquela travessia? Se ele sabia de tudo, se ele tinha certeza de tudo, logicamente, ele estava consciente de que uma tempestade atingiria o barco quando ele estivesse no meio daquele mar. Eu pergunto, quem teria coragem de entrar num barco, num navio, sabendo que logo à frente enfrentaria uma grande tempestade? Quem? Quem em sã consciência se submeteria, deixa eu usar uma outra analogia, uma cirurgia num hospital de atendimento exclusivo de Covid-19? Ninguém. Em bom senso, ninguém faria isso. Ora, enquanto o céu não chegar, enquanto nós não tivermos a nossa redenção completa, nós precisamos aprender a caminhar por este caminho sem medo, sem receios, sem dúvidas, mesmo sendo uma travessia complicada, difícil, um caminho, como disse Jesus, apertado. Este, queridos, é o propósito do Evangelho, o de nos ensinar a viver em tempos difíceis. Viver quando tudo está bem, maravilha, ninguém reclama, mas viver num momento de crise, de dificuldade, seja financeira, seja de saúde, numa tempestade, numa situação que desabou sobre nós e nós não estávamos preparados para enfrentá-las, isso
nestes momentos, muda tudo. Ora, se a nossa salvação fosse apenas um passaporte para o céu, Deus já nos teria levado há muito tempo. Mas, na verdade, não é. A salvação, desenvolvimento da nossa salvação, é para nós vivermos aqui e agora de uma maneira maravilhosa, valorizando tudo que Deus tem para nós, acreditando que esse dormir de Jesus não é uma ausência, não é um desinteresse, não é um afastamento das minhas crises, das minhas dificuldades, dos meus desafios, dos meus anseios, não. Dormindo, Ele está atento, Ele está vigiando e Ele está pronto para acalmar a sua crise, a sua dificuldade, ou abrir para você um caminho melhor. Interessante que após acalmar o mar, Jesus fez uma pergunta, e eu penso que foi uma pergunta pertinente aos seus discípulos. Está aí no versículo 40 deste texto de Marcos capítulo 4. Ele diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão não com medo, mas com tanto medo? Ainda, disse ele, não tem fé? A tradução de Almeida diz: por que sois assim tímidos? É importante fazer uma diferença entre, eu chamo, a timidez social e a timidez relacional. A timidez nacional é comum, a timidez que muitas vezes atinge a pessoa, tem vergonha de falar, tem de se expressar, né? Então, tem muita gente assim tímida, que não fala, que não se identifica, que não se relaciona com o grupo, né? Mas Jesus estava falando aqui de um outro tipo de timidez. Ele falava do medo que invadiu o coração dos discípulos diante de uma situação aparentemente, certamente incontrolável, uma tempestade. Como é que você vai controlar uma tempestade? Há situações que fogem da nossa capacidade. Então Jesus falava desse medo que invadiu o coração numa situação em que todos dependiam de algo mais. Já não mais do conhecimento, já não mais da estratégia, já não mais da força física, mas dependiam de algo mais como nós dependemos. Você sabe que há muitas situações na vida em que a gente se encontra de mãos amarradas. E eu penso que a pior destas situações não é quando o nosso barco é atingido por ondas violentas. Não. Ou quando os ventos chegam de fora soprando, né, e nos tirando do rumo. Também não. A pior situação é quando ocorre um naufrágio psicológico, um afundamento emocional, uma turbulência espiritual. Quando o nosso barco interior começa a fazer água. Quando a pessoa não tem mais onde se segurar. Quando a boia de salvamento está longe das mãos. Quando você é forçado ou forçada a navegar nestas águas estressantes. Aí tudo muda. E também interessante que o medo dos discípulos estava relacionado com algo, veja, que lhes era comum, o mar. Por quê? Porque com certeza não foi a primeira vez que eles enfrentaram um temporal naquele mar. Eram pescadores de profissão, circulavam de um lado para outro, pescavam praticamente todos os dias para manter a família, para manter o negócio. Viviam da pesca. Mas, inclusive, foram chamados, você se lembra da história, quando estavam ali trabalhando com as suas redes. Então, por que ficaram com medo? Por quê? Recentemente foi publicada uma pesquisa sobre acidentes com crianças dentro das suas casas durante este período de isolamento. E a pesquisa apontou que muitas crianças sofreram quedas dos prédios onde moravam. Num ambiente comum, num ambiente conhecido, os acidentes aumentaram. Pense, os discípulos estavam navegando num mar conhecido, onde eles, com frequência, eu insisto,
viviam, pescavam, trabalhavam. Mas naquele momento em que os ventos sopraram, eles se deixaram dominar pela insegurança, pelo medo de morrerem. Tanto é que eles gritaram para o Senhor Jesus, né? Clamaram: mestre, não te importas que morramos? A certeza deles era essa: nós vamos morrer. E ele nem está aí, nem está se importando. Então o medo tomou conta. Ora, normalmente quando nós enfrentamos uma crise, nós procuramos um apoio, nós procuramos uma ajuda para nos livrar do problema, da dificuldade. A igreja, nesse ponto, ela é relevante. Quando nós tomamos ciência de uma pessoa que está enferma, está doente, como aconteceu recentemente, nós mobilizamos os grupos da igreja, os intercessores, nós oramos, nós lutamos em oração, perseveramos, acreditando que a resposta viria de Deus. Foi exatamente isso que os discípulos fizeram, queridos. Não pensaram em outra coisa senão o quê? Acordar Jesus. Ali foi um acordar literal, porque Jesus estava dormindo, né? Não foi apenas uma simbologia, ele sabia do que estava acontecendo, mas eles acordaram Jesus. Se alguém podia ajudá-los naquela ocasião, esse alguém estava ali bem perto deles. E eu quero dizer para você, eu creio que Jesus, ao entrar no barco, né, ele tratou logo de buscar uma forma de ensinar aqueles homens que o caminho é difícil, que a travessia, seja ela de que natureza for, é difícil. Para mim, como eu insisto, foi um sono proposital. Ele queria saber como seus discípulos reagiriam diante de um imprevisto, de uma situação até mesmo incontrolável. E é bom lembrar que, neste caso, não houve um tempo para que os discípulos se preparassem, se mobilizassem ali para tentar levar o barco mais à frente. Não, foi uma coisa muito rápida, muito rápida. Os cálculos dos riscos daquela travessia não estavam mais nas mãos deles, estavam nas mãos de Jesus. Era importante para Jesus saber como eles reagiriam. Como? Ele aproveitava cada situação aparentemente natural, como uma tempestade, para testar a capacidade daqueles que estavam assumindo o compromisso de pregarem o evangelho do reino. Afinal, queridos, Jesus estava depositando naquelas vidas todo o seu projeto. Se eles falhassem, o evangelho não seria pregado. E eu digo da mesma forma, Jesus ainda hoje deposita a sua confiança na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na sua igreja. Por isso, nós não podemos falhar. Por essa razão, as dificuldades do caminho, as tempestades que surgem, não podem, de maneira alguma, fazer com que nós fracassemos, que nós desanimemos, que nós achemos: não vale a pena, o esforço tem sido muito grande, eu orei, não aconteceu nada, eu pedi, não tive resposta, isso não funciona. Não, nada pode impedir o seu avanço, o seu progresso. O medo, a timidez, o receio de avançar não pode encontrar espaços no seu coração. Quero dizer para você, hoje, Jesus não está fisicamente entre nós, é certo, mas sua presença é tão real quanto naquele momento em que ele acalmava a tempestade. Eu estou aqui num santuário vazio, com apenas uma pessoa, né, que está comigo aqui, João, gravando esta mensagem. Não tem lógica que eu vou dizer: Jesus está sentado ali. Não, mas eu creio que ele está. Eu creio que o Espírito Santo está aqui. Senão, esta palavra não teria razão de ser. E nós estaríamos apenas ocupando um espaço para nos distrair. Não, Deus está aqui. Não é porque duas pessoas se reúnem que ele vai estar lá. Uma pessoa estando com o coração aberto, ele vem e faz morada nessa pessoa. Eu creio que ele está aonde você se encontra. Talvez na sua travessia difícil. Talvez vivendo um momento de dor, né? Talvez a esperança já se desvanecendo, né? Como aconteceu com os discípulos, né? Que já não tinham mais esperança. Então não deixe que a timidez, que o medo, que a insegurança
tomem conta, invadem a sua vida. O que tem de assustador, queridos, numa tempestade, principalmente para quem estava como eles habituados a enfrentar, é quando você se sente sozinho. É quando você se diz, eu não tenho ninguém para me ajudar. Você se lembra do homem que estava ali junto ao poço, quando Jesus passa e pergunta, o que você quer? A resposta dele não foi, eu quero ser curado. A resposta dele foi, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando as águas são agitadas. Não ter ninguém é muito difícil. Mas eu louvo a Deus pela igreja, porque não há um membro da família de Deus que luta sozinho, que enfrenta sozinho os seus caminhos, que batalha sozinho nas travessias da vida. Não, nunca nós estamos sós. A igreja se mobiliza, a igreja ora, e mais do que isso, o Espírito Santo vem para nos sustentar. Então, todas as lições deste texto estão ligadas a uma decisão, só a uma decisão, a de atravessar o mar, a de fazer esta travessia. Se o grupo, queridos, permanecesse onde estavam, com certeza não teriam enfrentado aquela situação. Porém, a vida não pode acontecer dentro de uma redoma. Mesmo correndo o risco, e Jesus sabia que aconteceria, eles teriam que enfrentar aquele momento, eu digo, de medo e de timidez. É preciso que a gente creia que a nossa palavra também tem poder para acalmar as nossas e as tempestades daqueles que navegam conosco. Você tem poder na sua vida. Esse poder dado aos discípulos, eu dou para vocês poder. É dado a nós também. Nós não estamos desarmados nessa travessia. Nós temos a presença de Deus, a fé em Deus, a confiança em Deus e a certeza de que Ele luta por nós. Então vamos com ousadia continuar caminhando, navegando, atravessando, fazendo esta travessia, sem perdermos a capacidade de sonhar, mesmo que o seu caminho seja de pedra, como diz a frase musical, mesmo que o seu caminho seja de pedra, sonhe, crie expectativas de vitória, porque Deus está com você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Nós temos uma fita aqui com palmas, então a gente coloca no final porque não tem plateia. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, que esta palavra encontre eco no coração daqueles que estão atravessando, daqueles que estão no caminho apertado, na estrada estreita, daqueles que estão, ó Deus, sendo jogados de um lado para outro, sem condições de uma reação, não tendo nada para segurar. Estenda as tuas mãos, Pai. Segura a mão de cada filho, de cada filha, e faça com que cada um atravesse, Pai, este mar bravio, esta doença, esta perda de trabalho, esta situação familiar, em nome de Jesus. Opera maravilhosamente, Pai, na vida de todos aqueles que participaram conosco, que estão participando nesta noite de domingo, o teu dia. Eu oro e eu te agradeço e abençoo a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos, que o Senhor abençoe você melhor que as minhas palavras, que Deus seja gracioso, segurando a sua mão e fazendo com você esta linda travessia, apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas. Solto a voz na estrada, já não quero parar, meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Posso. Posso sonhar porque Deus está comigo e Deus está com você. Então, até novamente nos encontrarmos, uma boa noite, uma boa semana para você e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém e amém. Glória a Deus.